Se eu pudesse voltar atrás, o que é que eu mudaria? O homem tem uma certa obsessão pela viagem no tempo. Há muitas histórias, muitos filmes sobre voltar atrás no tempo, para mudar as coisas. De vez em quando ouvimos algumas pessoas dizerem assim, com muita convicção, às vezes com bastante orgulho, elas afirmam: se eu voltasse atrás não mudava nada, fazia tudo da maneira que fiz. Perdoe-me alguém presente que porventura pense desta maneira, mas eu diria, fazer esta afirmação, além de ser vaidade, será bastante tolice, porque é impossível nós olharmos para trás e não percebermos quantas vezes nós fizemos o que não devíamos ter feito. Quantas vezes nós falamos no que não devíamos ter falado. Quantas vezes nós reagimos da maneira que não devíamos ter reagido. E se formos menos vaidosos e um bocadinho mais sinceros, vamos olhar e vamos perceber. É por isso que o perdão é uma coisa tão necessária para as nossas vidas. É claro que ele funciona para os dois lados. Nós precisamos de perdão nas nossas vidas porque temos que perdoar aqueles que falham connosco. E as pessoas falham connosco, é natural. Normalmente, quanto mais próximos, mais fácil será que isto aconteça. E o perdão é sempre difícil, porque ele implica em aceitar, em sofrer o dano que foi feito contra nós, em abrir mão daquela sensação de justiça, muitas vezes falsa, que nós temos, de que quer impor, não, mas fizeram contra mim, então tem que se fazer desta maneira para corrigir. E o perdão implica em abrir mão disto, em largar estas coisas, em não ficar a insistir. Mas o perdão do que eu quero falar hoje aqui é aquele que vem do outro lado. É aquele perdão que tem a ver com o que nós precisamos. É a noção de que todos nós temos quando olhamos para a nossa vida e percebemos aquilo que temos vivido, que há muita coisa na nossa vida que não está bem e que precisa ser perdoada. Mas como é que nós podemos ter certeza do perdão? Como é que nós podemos ter garantia do perdão? Se temos falhado em nossas vidas e nós precisamos sentir esta tranquilidade, esta paz, este sossego de saber que fomos perdoados, como é que nós podemos ter a certeza do perdão de Deus? Há uma maneira de nós garantirmos isto? Sendo o perdão uma coisa um tanto subjetiva, há uma certeza, há uma forma absoluta de nós garantirmos o nosso perdão. Há um episódio nos Evangelhos que nos dá uma indicação inequívoca, sem nenhuma dúvida, de que nós podemos ter a certeza absoluta a respeito do perdão dos nossos pecados. Este texto encontra-se, o mesmo episódio, nos 3 Evangelhos sinóticos, em Mateus, Marcos e Lucas, mas eu convido os irmãos a abrir a versão de Marcos, no capítulo 2. Marcos, capítulo 2. Marcos é o primeiro evangelho escrito, o primeiro que circulou, escrito por João Marcos, jovem que pertencia à igreja inicial em Jerusalém, filho de uma senhora que foi uma das pessoas que abençoou Jesus no seu ministério através dos seus bens, discípulo João Marcos, discípulo de Pedro e com ele tendo recebido de primeira mão aquilo que aconteceu com Cristo. E ele conta este episódio da seguinte maneira, em Marcos capítulo 2, a partir do versículo 1. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo
a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que dizes este assim blasfémias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito, vai para a tua casa. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal coisa foi vista. É uma história maravilhosa e eu queria que nós olhássemos para ela para tentar perceber e responder à pergunta que foi colocada. É uma história que pode parecer extraordinária, mas nós devemos começar por afirmar que é uma história totalmente verossímil. 3 dos 4 evangelistas contam esta história e ela é descrita por testemunhas oculares e ela aconteceu diante de uma multidão. Jesus não fez este milagre em algum lugar escondido, numa caverna, num buraco, num quarto a sós. Havia provavelmente centenas de pessoas no local que viram este homem chegar transportado numa maca e que o viram indo embora, transportando a sua maca. Portanto, a história não podia ser inventada. Na altura em que o Evangelho saiu a circular, haveria ainda muita gente viva que poderia atestar ou desmentir esta história. Portanto, ela é uma história verossímil e isto é importante para nós. O trabalho público de Jesus, o seu trabalho em termos de ser conhecido como pregador e profeta e alguém que fazia milagres, estava no seu auge, em pleno. Ele se concentrava na Galileia, segundo ano do seu ministério, e Marcos conta essencialmente o trabalho que Jesus fez na Galileia. O Evangelho de João vai se concentrar mais na Judeia, mas Marcos concentra-se essencialmente no ministério galileu de Jesus. A sua fama está perto do auge. Ele fez milagres em quantidade e em qualidade nunca vistos. Alguns dos historiadores dos Evangelhos entendem que a esta altura os doentes de toda a Galileia foram curados. Os médicos na Galileia ficaram sem trabalho. Os centros de saúde da Galileia estavam vazios, porque Jesus curava toda a gente a um dia e as pessoas levavam, às vezes, dezenas de doentes e eles eram todos curados por Jesus. É o testemunho do capítulo 1 de Marcos. Havia um movimento popular impressionante que estava a alcançar muita gente. E Jesus tinha estado a percorrer as aldeias e cidades da região e finalmente voltava a Cafarnaum. Cafarnaum, esta palavra Cafarnaum significa simplesmente cidade ou aldeia de Naum. Naum, que era um dos profetas do Antigo Testamento, e esta aldeia, esta cidadezinha estava ligada a ele. Cafarnaum, junto ao mar da Galileia, uma espécie de quartel-general de Jesus. Era uma cidade pequena. Os últimos estudos feitos sobre Cafarnaum e as escavações feitas em Cafarnaum dizem-nos que teria aproximadamente 2.000 habitantes. Uma cidade pequenina. Mas apesar de serem só 2.000 habitantes, havia duas partes distintas na cidade. Havia uma parte ocidental, próxima ao mar, junto ao mar da Galileia, possivelmente ocupada por famílias mais voltadas à pesca, onde as casas eram mais simples, mais pobres. Normalmente, muitas das casas com apenas um cômodo. A parte oriental da cidade de Cafarnaum, um pouco mais afastada do mar, dê a indicação de que provavelmente estas famílias tinham mais condições, tinham mais recursos e deviam viver dedicadas à agricultura. Eram casas um pouco maiores, com uma ênfase ou com uma estrutura de construção mais parecida com os gregos e os romanos. O que é interessante, irmãos, e particular, sabermos disto, e a arqueologia nos ajuda nesta parte, é que as casas em Cafarnaum normalmente não eram construídas sozinhas ou por ruas, mas eram construídas em aglomerados, 3, 4 casas juntas, e elas davam todas para um pátio central.
É uma coisa que encontramos aqui em algumas regiões, até aqui em Lisboa, nós temos alguns pátios, não é? As casinhas todas à volta e o pátio no centro. E isto dá-nos uma ideia boa da cena que acabamos de ler, porque era neste pátio que devia estar concentrada a maior parte da multidão, porque a casa em si não tinha espaço para muita gente. As pessoas estavam junto à porta. Interessante, os irmãos não veem aqui referência à janela, porque muitas das casas naquele tempo não tinham janelas. E é por isso que nós não temos esta noção. Mas há uma casinha, ali o Senhor Jesus está e há um grande aglomerado de pessoas à volta daquela casa e no pátio que está à sua frente. Nesta multidão, nós podemos identificar claramente 3 grupos. O primeiro grupo, que seria aquele que provavelmente estava muito perto de Jesus, eram os seus amigos, os seus discípulos, aqueles que acompanhavam Jesus, aqueles que amavam o Mestre. Era gente que estava ali para aprender com ele. Diz o texto, ensinava-lhes. Estes eram aqueles que estavam perto para poder aprender com Jesus. Estes que estavam ali junto a Cristo estavam convictos de que ele era o Messias prometido. Apesar de que a visão deles de Messias não era igual à que Jesus tinha, mas eles achavam que Jesus era o Messias, estavam ali para ouvir. Estes são os seus seguidores. Mas havia um segundo grupo, que também estaria dentro da casa, que também estaria muito perto de Jesus para poder ouvir bem o que ele dizia. Eram os escribas, os mestres da lei. Em outros dos evangelhos nos fala também de fariseus. Estes tinham muitas dúvidas sobre Jesus, muitas dúvidas. Eles eram a liderança religiosa reconhecida, oficial. E eles não apreciavam muito que Jesus fosse chamado de rabi, considerado mestre, sendo que Jesus não tinha feito ou não tinha passado pelos trâmites habituais. Jesus não tinha ido a um seminário, ele não tinha frequentado o seminário dos fariseus, ele não tinha participado do treinamento dado por nenhum mestre oficial. Ele era desconhecido até aos 30 anos de idade, quando aparece, começa a pregar e as multidões vão atrás dele. Estes líderes religiosos estavam muito desconfiados, não apreciavam o ensino radical de Jesus e tinham inveja, porque Jesus atraía multidões. A Galileia era famosa por despertar radicais, muitas vezes rebeldes contra o império, e talvez estes líderes também estivessem a tentar perceber se Jesus era mais um dos muitos líderes que tinham surgido na Galileia para fazer um movimento popular contra os romanos. O objetivo deles se sentarem perto de Cristo era um só: apanhar uma falha, encontrar uma falta. Ouvir Jesus dizendo alguma coisa que não estivesse de acordo com os pergaminhos. O seu objetivo não era ser abençoado por Cristo. Como mestres da lei, eles se achavam donos da verdade. A sua função era ver se Jesus falhava em alguma coisa. E era isso que eles estavam ali a fazer, bem pertinho, para poder ouvir o que Jesus falava. O terceiro grupo era a multidão de curiosos que estava por ali. Eram pessoas de Cafarnaum, talvez das aldeias um pouco mais próximas, que estavam à espera de beneficiar de alguma coisa. Talvez, não é? Podemos dizer, muitos interesseiros estavam ali. Ou também muitos curiosos para saber o que é que Jesus ia fazer, já que ele era famoso por fazer milagres. Deixa ver qual é o milagre do dia, não é? Qual vai ser a novidade hoje? Ontem ouvi dizer que ele curou um cego, olha, na semana passada fez não sei o quê, e hoje vai fazer o quê? Olha, ele está ali, então vamos lá ver, vamos. E as pessoas chegaram e juntaram-se e não cabiam lá dentro. Estes estavam ali, enfim, sem uma opinião fechada a respeito de Jesus, tinham vindo pela novidade. Estavam a ver o que é que isto dava. E este é o palco montado, podemos dizer, para a cena principal. Aproxima-se da casa um outro grupo, pequeno. São 5 homens. 4 estão a carregar uma maca, aonde vem um 5º homem paralisado. Não temos nenhuma informação sobre porquê que ele estava paralisado. Há tantas possibilidades e tantas especulações, a sua é tão válida quanto a minha. Este homem podia ter uma doença dos ossos, podia ter sofrido um AVC, podia ter tido uma queda, ele podia ter uma doença degenerativa, não temos nenhuma ideia. Sabemos que o caso era grave, porque este homem não pôde ser transportado de outra maneira a não ser deitado. Ele estava deitado numa maca. Foi preciso 4 homens para o carregarem. Portanto, não há dúvida de que a situação deste homem é grave. Ele não tem condições de se mexer sozinho.
é preciso que 4 amigos o transportem. E quando eles tentam chegar onde Jesus está, é completamente impossível. Há uma multidão. A multidão que está ali quer acompanhar. Não dá espaço para ninguém. Não há como eles irem empurrando para conseguirem chegar. Há tanta gente que eles se calhar não conseguem nem ver a porta da casa onde Jesus está. O que fazer? Desistir, ir embora? Não. O texto diz que eles fizeram algo realmente radical. Nós não temos indicações no texto de como é que eles chegaram ao teto da casa. O teto das casas normalmente era plano, era como se fosse uma espécie de um terraço. Havia vigas de madeira e depois entre elas era colocada palha e algum tipo de estuque, portanto não era um telhado assim muito rigoroso. Há a possibilidade de que houvesse uma escada do lado lateral da casa e eles subiram pela escada. Pode ser, já que as casas eram próximas uma das outras ali à volta do pátio central, que eles subiram numa outra casa e através do telhado da outra casa passaram para o telhado de cá. Eu não sei, irmãos, mas uma coisa é certa, não foi fácil. Eles estão a carregar uma maca com uma pessoa doente que não se pode mexer. Foi muito complicado. E não tiveram outra ideia a não ser, não, nós conseguimos ir por nenhum dos lados, por baixo também não dá, então vamos por cima. E foram por cima. E lá estão eles, no terraço daquela casa. E eles tentam identificar o local onde Jesus está sentado. Dentro, as pessoas estão a ouvir o Mestre a ensinar. Jesus e aqueles que estão com ele, os seus discípulos, os escribas da lei, parte da multidão, estão a ouvir o que Jesus diz, não fazem a mínima ideia do que está a acontecer, a não ser que quando começa a cair palha em cima da cabeça deles. Começa a cair palha e estuque, e eles começam a olhar para cima, o que é que se passa? A casa vai cair, não houve nenhum terremoto, e começa a aparecer a luz. E qual não é a surpresa deles? Começa-se a abrir um buraco, e não foi um buraco pequeno, foi um buraco significativo. E por aquele buraco desce, para confusão e surpresa de todos. Podem imaginar o burburinho que isto causou, a distração que isto causou. Às vezes estamos aqui a pregar e a porta abre-se e entra uma pessoa lá atrás, não é? E mesmo assim a gente se distrai. Imagino que essa agora aqui, aparecia um buraco no teto e começassem a descer alguém. Ninguém prestava mais atenção no que Jesus falava. Toda a gente estava espantado. O que é isto? E desce em frente de Jesus a maca com aquele homem. E aqui a história muda completamente de rumo. E aqui esta história deixa de ser um milagre, uma história extraordinária, mas um tanto distante, se calhar um pouco impessoal, ela tem pouco a ver comigo, aconteceu há 2000 anos atrás, olha que bom para o paralítico, e o que é que eu tenho a ver com isto? Neste momento esta história deixa de ser apenas o relato de um milagre que aconteceu há 2000 anos e passa a ser algo que tem a ver consigo e comigo. Ela muda o seu rumo e ela passa a ser uma história que tem a ver com todos nós por causa daquilo que Jesus faz. Porque ao ver aquele homem ser descido ali, o texto diz que Jesus olha para ele, olha para a fé, para a confiança que aqueles homens tiveram de vencer todos os obstáculos. Eles tinham plena certeza de que Jesus podia curar aquele seu amigo. E ao olhar para aqueles homens e para perceber a sua confiança, o texto diz que Jesus fez uma coisa completamente inesperada. E quando ele fez a afirmação, no meio de toda aquela confusão que estava gerada, eu tenho certeza, irmãos, que depois da afirmação todos ficaram em silêncio. Porque o que Jesus disse era inesperado, era impossível. Ele virou para aquele paralítico e disse: filho, perdoados estão os teus pecados. Porquê é que Jesus disse isto? O que é que ele queria transmitir com isto? Algumas pessoas acham que ao dizer isto, Jesus estava a concordar com a visão habitual da época de que todas as doenças eram produto de um pecado específico. Está doente? Então é porque fez alguma coisa errada. E isto fazia com que as pessoas se afastassem dos doentes, porque eles estavam contaminados não somente com a doença, mas com o pecado. Alguns, ao lerem isto, dizem, afinal, Jesus concordava com esta ideia. Mas ao lermos os outros evangelhos, ao lermos as outras histórias de Jesus, percebemos que Jesus não concordava com esta ideia.
E ele chega mesmo a trabalhar este conceito e dizer aos seus discípulos: não é esta a verdade a respeito de todas as situações. Então, quais seriam as possibilidades aqui? Eu proponho ao irmão algumas. Por exemplo, estes homens e seus amigos estavam buscando a solução do seu problema. Ele tinha um problema grave, uma doença física incapacitante, e eles buscam Jesus para resolver o problema. Mas sabe de uma coisa, meu amigo? O nosso maior problema não é esse. E o maior problema daquele homem não era a sua incapacidade física. O nosso maior problema não é uma doença. O nosso maior problema não é uma dificuldade financeira. O nosso maior problema não é o estar desempregado. O nosso maior problema não é o eventualmente lutar contra a depressão. O nosso maior problema, como o daquele homem era, são os nossos pecados. Porque eles é que nos fazem separação com Deus. São eles que nos afastam de Deus. São eles que nos impedem de viver a vida que nós devíamos viver. E se eles estavam à procura da resolução do problema, então o Senhor Jesus resolve primeiro o problema mais importante, que era o pecado. É por causa do seu pecado que este homem estava separado de Deus, é por causa dos nossos pecados que nós estamos separados de Deus, e Jesus veio para resolver o maior problema do homem, o seu pecado. Ouvimos hoje muita gente falar sobre a situação do nosso país. E ouvimos muita gente dizer que o problema em Portugal é financeiro, é económico, é administrativo, é isto, é aquilo, é aquilo, é aquilo outro. Irmãos, o maior problema em Portugal continua a ser o mesmo. É o mesmo aqui, é o mesmo em qualquer lugar do mundo. É o pecado nos nossos corações. Basta abrir qualquer jornal, basta o irmão sair a qualquer banca de jornal e pegar o jornal e começa a ler, o irmão vai ver qual é a razão porque estamos como estamos. Porque temos pecado nas nossas vidas. Porque permitimos que a nossa cultura se degradasse ao ponto de se transformar naquilo que está-se a transformar. Porque é que Jesus disse àquele homem que os pecados estavam perdoados? Porque esse era o seu principal problema. Mas também Jesus disse isto porque estes homens que foram levar o seu amigo até Jesus, eles foram porque eles acreditavam que Jesus era o Messias. As profecias diziam que o Messias teria esta capacidade, este poder de Deus de fazer coisas maravilhosas. Eles ouviram a respeito de Jesus e eles creram, ele é o Messias. Mas se eles criam que Jesus era o Messias também era o Salvador. E a função principal do Salvador tinha sido livrá-lo dos seus pecados. Logo, Jesus fez a obra baseada na fé que via nestes homens. Se vocês creem que eu sou o Messias de Deus, então a primeira coisa que eu vim fazer é perdoar pecados. Perdoados estão os teus pecados. Mas pode ser, irmãos, pode ser que este homem estivesse tão doente, que ele estivesse a pensar no fim da sua vida, incapacitado, tendo que ser transportado numa maca pelos seus amigos. Talvez este homem estivesse no seu coração a pensar: bem, isto é o fim. E sabe o que acontece quando nós pensamos que estamos perto do fim, irmãos? Nós começamos a fazer avaliações, não é? Às vezes as pessoas passam por experiências de quase morte e depois, quando conversamos com elas, dizem: eu vi a minha vida passar à minha frente como um filme. E este homem tinha visto o filme da sua vida e ele tinha visto que tinha tanta coisa que estava errada. Como é que ele podia resolver aquilo tudo? E Jesus, que olhava para os corações, sabia, olhou para este homem e viu que isto era um peso no seu coração, mais do que a sua dificuldade física, a sua angústia em relação à sua vida. E por isso Jesus começou por aliviar o seu coração e disse: perdoados estão os teus pecados, homem. É isso que tu precisas, para teres paz com Deus. Perdoados estão os teus pecados. Seja como for, Jesus espanta toda a gente. Amigos e inimigos. Discípulos e oposição. A sua afirmação traz silêncio no ar. Imediatamente a oposição pega naquilo que queria. Opa, maravilha. Nós achávamos que íamos demorar muito para apanhar um erro nele. Deu-nos de mão beijada, olha, de bandeja de prata. Blasfémia. Blasfémia. Não precisamos mais nada, nem sequer vamos perder mais tempo aqui. É fechar os livros, levar o relatório aos chefes em Jerusalém e dizer: este homem é blasfemo. Então ele diz que tem poder para curar, para perdoar pecados. Quando é que já se viu uma coisa destas? Nem é preciso procurar mais. Convencidos estavam eles, felizes da vida, ficaram diante da afirmação de Jesus, porque eles já tinham a certeza daquilo que iam transmitir aos seus chefes. Mas antes que eles possam sair
para ir contar em Jerusalém da blasfémia de Jesus, Jesus os interrompe, porque o que eles não sabiam era que Jesus olhava os seus pensamentos. E Jesus os interrompe nos seus pensamentos e diz a eles o que eles estão a pensar. O que é que vocês estão a pensar assim? O que é que vocês estão aí a discutir nas vossas mentes? Por que é que vocês não me perguntam diretamente? Por que é que vocês não têm a ousadia de me encarar de frente e perguntar assim: ó amigo, quem é que lhe deu o poder para perdoar pecados? Ficam aí maquinando nas vossas cabeças. Falem, perguntem. Vocês acham que isto é complicado? Então vamos lá. Perdoar pecados é uma coisa muito subjetiva, não é? Afinal, quem pode ter a certeza se eles estão perdoados ou não? O que é que acham que é mais difícil? Dizer ao homem: perdoados estão os teus pecados, pode parecer blasfémia, mas é fácil. E dizer a este homem algo que também só Deus pode dizer: incapacitado, não consegue se mexer, foi transportado para aqui, levanta-te. Mas não é levanta-te apoiado em ninguém, não é levanta-te com meia dúzia de pessoas a carregar-te, não é levanta-te para conseguires-te sentar nesta cadeirinha, não. Levanta-te com toda a capacidade física recuperada, ao ponto de pegares na tua cama e ires embora para casa. Levanta-te para fazeres a tua vida normal a partir daqui. O que é que vocês acham que é mais difícil? Esta segunda, não é? Porque ela é visível, mas também só Deus pode fazer. Então, para que vocês saibam, na presença de quem que vocês estão, para que vocês compreendam que eu tenho poder para fazer aquilo que acabei de dizer que fiz. Amigo, levanta-te, pega a tua cama, vai para casa, ela vai ocupar muito espaço aqui, a gente precisa de espaço para o povo sentar-se. E aquele homem que tinha sido trazido sem qualquer condição física, levantou-se com força suficiente para não somente se erguer, mas tomar a sua maca e sair no meio da multidão e ir embora. E o povo ficou maravilhado, porque nunca tinha visto nada igual. Irmãos, para nós, por mais extraordinário que seja o milagre, nós não tivemos acesso a ele, nós temos apenas acesso ao seu relato. Mas para nós, o que esta história nos traz de significativo é a afirmação absoluta e a certeza garantida de que Jesus pode perdoar pecados. E isto sim é boa nova. E isto sim é evangelho. E isto sim nós precisamos para nós, mais do que saber que o paralítico foi curado. Jesus não veio ao mundo apenas para ser um bom exemplo, não veio ao mundo apenas para ser um bom mestre, Ele veio ao mundo para perdoar os nossos pecados. E Ele o fez da única maneira que seria possível fazê-lo, carregando Ele mesmo a culpa, a vergonha, o peso, a dívida dos nossos pecados. Ele pode dizer àquele paralítico: perdoados estão os teus pecados, porque ele ia morrer na cruz por causa dos pecados daquele paralítico. Assim como ele pode dizer a mim e a ti: perdoados estão os teus pecados, porque ele foi à cruz por causa dos nossos pecados. Ele era quem dizia ser Deus feito homem, o Filho de Deus. E ao morrer na cruz, ele levou a nossa dívida. E ao ressuscitar, ele confirmou quem era. E por causa disto, nós podemos ser libertos do peso, da culpa, da vergonha, da dívida, da angústia, da solidão que os pecados trazem à nossa vida. Como? Como estes homens fizeram aqui neste dia. O texto diz que Jesus olhou para eles e percebeu que eles tinham fé. Eles creram naquilo que tinham ouvido de Jesus. Eles creram naquilo que tinha sido afirmado por Jesus. Eles nunca tinham estado com Jesus, mas alguém lhes disse que Jesus tinha feito isto e eles acreditaram que Jesus ia curar o seu amigo. Você quer perdão para os seus pecados? Jesus é o mesmo e continua a desejar trazer perdão para a sua vida. Reconheça o seu pecado. Arrependa-se do seu pecado. Confesse o seu pecado. Não há outra maneira. Abra o seu coração para Deus e deixe claro diante dele: eu sou pecador, eu preciso, não há outra forma. Mas eu creio. Eu creio. Ouvi que Jesus perdoa, eu creio que Ele perdoa. Ouvi que Ele morreu por causa dos meus pecados, eu creio que Ele o fez. Eu preciso, eu quero. Esta é a forma bíblica de nós recebermos o perdão dos nossos pecados e uma nova vida em Cristo. E a palavra diz que ao fazermos,
nós recebemos paz com Deus. Eu pedia a você que abaixe a sua cabeça e feche os seus olhos agora. Não é cerimonial, não é ritual, é apenas uma questão de concentração. Não olhe para o lado, não pense nas outras pessoas, pense em si, na sua situação. Se você tem consciência ou tem sido tocado para chegar a ter consciência da sua necessidade de perdão, se nesta hora, de alguma forma, aquilo que está mal na sua vida está a pesar, então saiba que você tem perdão em Jesus. Se hoje, ao ouvir que Jesus perdoa pecados, você sentiu o desejo de experimentar este perdão, Ele está aberto a si nesta hora, neste momento, agora mesmo. Tudo o que você precisa fazer é abrir o seu coração para Deus, falar com Ele, pedir perdão, declarar que você crê em Jesus. Pai, nós te pedimos por aqueles que aqui estão e eventualmente ainda não têm, Senhor, esta experiência. Para qualquer um, Senhor, que não tem certeza do perdão, do teu perdão na sua vida. Aqueles, Senhor, que o teu Espírito estiver a tocar nesta hora e que ele estiver a sensibilizar para os seus erros, nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que abram o seu coração para ti. Que declarem, Senhor, aquilo que está a passar-se nas suas vidas, que te busquem com os seus corações abertos, porque sabemos que tu nunca rejeitas alguém que o faz. Obrigado, porque nós podemos ter a certeza absoluta do perdão dos nossos pecados. Obrigado, porque aquilo que hoje é perdão para nós foi tão pesado para Jesus, mas Ele sofreu por amor e nós te agradecemos por isto. No nome dEle. Amém.